Deus, ao fim do nosso amor, perdoa por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. Foi assim que vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria. Nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria. Nem Margarida nasceu. E o apapá. Bom, gente, nós temos a honra de tê-los aqui presente com a gente, a todos e todas. Pedir para vocês já irem se acomodando aqui, o pessoal que puder ir sentando, inclusive aqui mais na frente, né? Para a gente poder ficar num clima aqui mais aconchegante. A ideia hoje é nós... nesse momento, abrimos, né? Esse é uma atividade de abertura da segunda edição da Feira Literária de Santo André, a Felisa. A feira que teve a sua primeira edição ano passado, em 2018. E o objetivo desse espaço é justamente reunir escritores, escritoras, poetas, poetisas, artistas, ou seja, possibilitar o espaço para quem muitas vezes não tem um espaço para mostrar o seu trabalho, as suas publicações. A gente sabe que o mercado editorial, o campo literário é um campo bastante desafiador. Então, esse espaço a gente considera que é um espaço muito importante, tá? Nós estamos iniciando, essa é uma segunda edição, é um processo de construção da Feira Literária e cada uma que está aqui hoje, de alguma forma, já vem colaborando nesse processo de construção. Então, o objetivo nosso hoje é conversar sobre a obra, o trabalho da Mara Mendes. Não vou fazer aqui uma apresentação, vamos deixar que ela se apresente, fale um pouco do seu trabalho, mas a Mara é a homenageada da nossa feira, né? Na edição do ano passado, nós iniciamos esse processo da construção da Felisa, pensando que seria importante a gente também homenagear escritores e escritoras, ou da região, ou que estão em torno aqui desse espaço, que tem uma obra importante, que tem uma publicação que dialoga com setores da sociedade que muitas vezes também são, de alguma forma, mal incluídos nesse campo literário, né? E ano passado nós tivemos um prazer de homenagear o Moreira de Acopiara, que é membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Então, para nós foi, naquele momento, assim, uma honra, um prazer poder homenageá-lo. E esse ano a gente, nós achamos importante homenagear a Mara por ser mulher, por ser jovem, por ter uma literatura, uma publicação que dialoga com um setor da sociedade que é muito importante, e eu acho que ela vai falar um pouco sobre isso. Bom, eu vou chamar o Leonardo Campos, presidente da Copacesso, para falar um pouco da construção desse espaço da Felisa. Obrigado, Cláudio. Boa noite. Tá fraco demais ainda, não? Boa noite. Coragem.
Coragem, vida é dura. Bom, primeiro eu queria, depois do boa noite tão especial, agradecer essa oportunidade de estar aqui diante de todos e todos, agradecer ao Belmiro, aos sindicatos bancários, toda a sua direção, agradecer a presença de todas e todos, os escritores, escritoras, as pessoas que vão estar expondo os seus trabalhos aqui no dia de amanhã, que estão presentes aqui hoje, o pessoal do Núcleo de Escritores que está aqui do ABC. Muito legal ter vocês mais uma vez nessa empreitada junto com a gente. Mara Mendes, aquele abraço. Muito legal tê-la aqui com a gente de novo. Agora, daqui a pouco, nós vamos ter que dar o título de cidadão andreense para a Mara, porque ela já está vindo várias vezes aqui, ajudando a gente nas atividades aqui. Tive o prazer de estar em Arujá, sua terra, não é a terra natal, né, mas é onde você vive hoje, você é de São Paulo, prestigiando lá o último lançamento do seu livro, que você vai estar falando daqui a pouco. O Cláudio já chamou a atenção um pouco do que é a ideia, né, dessa feira, que é de fato de juntar, né, os escritores e escritoras. Num primeiro momento a gente imaginou aqui na região do Grande ABC, mas já está extrapolando, já tem bastante gente de São Paulo que vai estar vindo expor seus livros aqui amanhã. Enfim, tem pessoal aí, tem uma pessoa de Jundiaí, tem uma pessoa de Guarulhos, então a feira já está ganhando, né, uma proporção interessante. E é justamente isso mesmo que o objetivo primeiro, que é de fato de ser um espaço onde as pessoas, os escritores e escritoras, independentes, autônomos, possam estar expondo os seus trabalhos, porque é muito difícil, né? O mercado editorial, como disse o Cláudio, ele não abre as portas, né, para os escritores, aqueles que ralam no seu dia a dia. Então, a maioria dos escritores e escritoras hoje, né, acabam bancando a sua própria obra e, às vezes, não tem espaço para expor os seus trabalhos. E essa feira, ela tem esse objetivo primeiro. Mas também tem o objetivo também da gente ampliar o leque também de relações, né? Isso é muito importante. Eu me lembro que no ano passado, muitos que estão aqui estiveram no ano passado também na feira. É muito legal ver, né, a troca, né, de mensagens mesmo, né, de experiências, né, que foram trocadas entre os escritores e escritoras que estavam aqui. Então, também tem essa troca, esse aprendizado, esse conhecer o outro, e se aproximar de outras pessoas, enfim. Também tem esse objetivo que é muito interessante. E que também é muito interessante esse processo de construção da feira. Primeiro que é claro que a gente precisa deixar registrado a importância que tem, né, o Sindicato dos Bancários do ABC, que sem os sindicatos bancários do ABC, com toda, né, a infraestrutura que se dispõe, né, para que essa feira possa ser realizada, não seria possível de ser realizada. Então, primeiro, assim, louvar isso e agradecer, Belmiro, imensamente, porque a gente sabe a importância que é para os escritores, e sem essa ajuda, sem essa força, sem esse apoio dos sindicatos bancários, certamente a gente não teria condição de fazer esse evento que vai ser feito, que está sendo iniciado hoje e que vai culminar no grande congraçamento amanhã, que é a feira, com shows, apresentações, etc. E agora também o Sindicato dos Professores está vindo para ajudar também, uma força a mais. Esperamos nós que o ano que vem a gente consiga outros parceiros e outras parcerias, para que a gente possa cada vez mais ampliar. Esse ano nós já vamos invadir a rua, né? Então, quem sabe o ano que vem a gente invade a cidade inteira, né? Então, vamos pensar grande, porque essa feira, a ideia é que ela cresça cada vez mais. Mas eu queria também deixar registrado a importância, né, do processo de construção dela, que ele não é um processo que sentam lá 2 ou 3 pessoas, né, que não passa de mágica, vamos fazer a feira assim, o assado. A gente constrói com as pessoas, né, com as pessoas interessadas. A gente já fez aqui vários encontros, várias reuniões, fizemos a avaliação da feira do ano passado, ouvimos as sugestões e por aí vai. Então, tem muita gente envolvida nesse processo, tem muitas pessoas que já estão trabalhando há muito tempo. Eu não vou citar nomes aqui, porque senão eu vou esquecer de um ou outro, aí não dá, mas são muitas pessoas que estão ajudando voluntariamente, porque acreditam no projeto, acreditam na ideia, que estão ajudando e estão ajudando a construir essa feira. Inclusive, amanhã, por exemplo, são várias apresentações musicais, apresentação de dança, música, enfim. E todas as pessoas estão vindo voluntariamente, sem ganhar nenhum tostão, por acreditar, de fato, nesse processo. E com a deixa do Cláudio, assim, para a Copa Acesso,
É muito importante também esse processo, porque nós sonhamos muito com isso, né? Eu lembro que nós procuramos o Cláudio num primeiro momento, quando nós imaginamos que primeiro nós pensamos, não sei se eu acho que o Cinca estava junto nesse processo, a gente pensou numa atividade chamada Calçada Literária, né, que nós começamos aqui pensando em utilizar o espaço da Casa da Palavra, chegamos a fazer um evento lá. Foi bom, né? Foi uma experiência muito boa, mas a gente acabou não tendo o apoio suficiente, né, da parte do poder público, que naquele momento a gente havia solicitado, e a gente não teve fôlego, né, para continuar aquele projeto que, ao meu ver, também era muito bom. E aí nós procuramos os sindicatos bancários, o Cláudio foi a porta de entrada, que depois conversamos a Inês, o João, o próprio Belmiro, etc., apresentando essa ideia de ter uma feira literária em Santo André. E o que é mais interessante, assim, por isso que eu falo e repito, né, assim, não teve aquela coisa, vamos pensar, num primeiro momento já falou, não, vamos fazer, vamos ver como é que dá para... E a coisa começou a fluir sem rodeios. E a gente sabe, e aí para finalizar mesmo, assim, hoje no nosso país, na sociedade que nós vivemos, eu estava até vendo outro dia uma reportagem, o nosso país, apesar de ter melhorado um pouco, as pessoas começaram a ler um pouco mais, ainda é um país que se lê muito pouco. Eu sempre repito isso. E muito do que se lê muito mal, né? Porque hoje as novas tecnologias, os WhatsApps da vida, os Facebook da vida, têm a linguagem própria e que acaba empobrecendo muito, né, a nossa língua portuguesa. Temos aqui professora de português aqui que pode confirmar o que eu estou dizendo, que acaba empobrecendo muito a leitura das pessoas. E um evento como esse, uma atividade como essa, só vem a ajudar a contribuir, a incentivar as pessoas a cada vez mais, não só a escrever, como também ler. Nós sonhamos com uma sociedade de leitores e leitoras, uma sociedade evoluída, ela não se constitui como tal se não for a partir dos livros, a partir de boas leituras, né? Uma sociedade só consegue alcançar um nível de excelência se tiver um povo que, de fato, valoriza a sua literatura. E tem uma outra coisa que, aí para finalizar mesmo, viu, Cláudio? Porque senão eu já estou vendo que a Inês já está aqui, já cutucando aqui. E tem uma outra coisa que eu penso que é muito importante, que é assim. Como eu disse aqui, há vários escritores e escritoras que, aliás, todos, né, que vão participar amanhã, todos e todas, são escritores independentes, né, que financiam sua própria obra. O grande problema é que quando você, além de pagar caro para publicar o seu livro, porque via de regra é muito caro para você publicar um livro, você não tem, às vezes, muitas vezes ou quase sempre, onde você colocar esse livro. Então é muito complicado se a gente encontrar esses espaços. E espaços como esse só vem a valorizar, né, cada vez mais esses trabalhos. Eu espero que essa feira possa crescer cada vez mais e possa incentivar cada vez mais as pessoas a participarem e a estarem com a gente. A Copacesso, uma editora popular, nós nos constituímos como cooperativa, é um grupo de escritores, tem alguns cooperados estão aqui entre nós, é um grupo de pessoas que ousou, né, a criar uma cooperativa, uma editora em forma de cooperativa. Imagina só a loucura desse povo, né? Nós somos meio doidos mesmo, né? Criar uma cooperativa literária para ajudar as pessoas que estão lá com seus sonhos engavetados a publicar os seus livros. Nós chegamos este ano, né, com 85 títulos publicados, em menos de 4 anos. A grande maioria deles, eu diria que 90%, talvez 90% seja muito, talvez uns 80% desses livros, me permita ousar a dizer que se não existisse a Copacesso, dificilmente as pessoas publicariam seus livros. Porque uma coisa é a pessoa que já escreve rotineiramente, já tem o costume de escrever, e sabe, entre aspas, escrever, e aí vai lá e contrata lá uma editora comercial, uma gráfica, vai lá e faz o seu livro. É que grande parte dos livros que chegam para a Copacesso, ele precisa ser totalmente, 100% ser revisados.
100%. Conteúdo, inclusive, não só apenas da questão da língua portuguesa, mas também de conteúdo. O Davi já presenciou muitas situações lá do que eu estou falando. Me permita, inclusive, um exemplo. Tem uma senhora chamada Maria José da Silva. Só pelo nome já dá para saber que ela é brasileira, né? Maria José da Silva. Pois é. É uma senhora, eu não sei a idade dela, mas ela deve ter aí seus 60 e poucos anos. Ela tem um problema de saúde, eu não sei dizer aqui porque eu não sou especialista, mas ela tem dificuldade, o que ela aprende hoje, ela não consegue aplicar aquilo que ela aprende na sua vida, no seu cotidiano, e que num determinado momento manifestou para nós o desejo de publicar um livro. Bom, duas questões. Ela não consegue escrever a história dela, porque ela não consegue, não tem o conhecimento, digamos, suficiente para escrever. E financeiramente não teria condição de também bancar o livro. O que nós fizemos? Para resumir, nós fizemos. Nós um dia levamos ela até a sede da Copacesso, pegamos uma câmera que é um pouquinho mais barata que essa aqui. Essa aqui é cara, uma coisa mais baratinha, só para... E falamos, professora, conta a sua história para a gente. Aí nós fomos ajudando ela a contar a história dela, depois essa história foi transcrita, a gente organizou essa história de uma forma lógica. Ela se orgulha muito de ter sido, para os mais antigos aqui do meu tempo, aí acima dos quase 50, que nem eu, vão se lembrar do Cassino do Chacrinha. Ela tem, quem lembra do Cassino do Chacrinha aqui? Lembra? A Maria José se orgulha muito de ter sido vencedora da tarde. Lembra que tinha os calouros? Quem não cantava bem ganhava o abacaxi, não era isso? Não era assim? E ela foi a vencedora da tarde, né? Então, no livro fala isso, inclusive. O que nós fizemos? Nós transcrevemos, organizamos e conseguimos publicar o livro dela. Levamos ela para uma biblioteca, olha só como é simbólico isso. Levamos para uma biblioteca na periferia, lá para quem conhece bem Santo André, lá na estrada da Cata Preta, que é o César do Cata Preta. E ela teve lá uma tarde de autógrafos, se emocionou, enfim, foi maravilhoso. Então, certamente, aí, por isso que eu disse, né, eu ouso dizer que se não existisse a Copacesso, essa história ia morrer, né, e ela não ia ser transformada em livro. Então, por isso que o nosso lema é desengavetando o sonho, e temos, né, conseguido fazer isso de certa maneira, e nos orgulha muito, repito mais uma vez, desculpa ter me alongado, mas me orgulho muito de fazer parte desse processo, dessa feira. É um orgulho muito grande ter vocês aqui. Espero que, como eu disse e repito, que ela cresça cada vez mais. Muito obrigado, gente. Boa noite. Eu vou convidar o companheiro JJ, do Sindicato dos Professores. Como o Leonardo frisou, esse ano a gente começou a ampliar um pouco a nossa parceria. E o Simpro, eu acho que é um sindicato simbolicamente muito importante, né, participar junto de um processo como esse, porque o hábito da leitura, o gosto da leitura é algo que precisa ser construído e os professores participam disso de uma maneira extremamente importante. Então, agradecemos muito a participação. Obrigado, Cláudio, Leonardo, companheiro Leonardo. Meu nome é José Jorge Maggio, sou presidente do Simpro ABC, Sindicato dos Professores do ABC, da rede privada. E para a gente é realmente uma honra estar participando dessa atividade, principalmente nesse momento em que a educação e a cultura estão sendo extremamente atacadas por parte desse governo, né? No nosso entendimento, a cultura é um forte instrumento de resistência e de revolução, Cláudio. Então, a gente parabeniza, sim, os sindicatos bancários, o pessoal da Copacesso, o Leonardo, e a gente entende que temos que somar, sim, e que esse movimento, ele realmente invada toda a região do ABC. Vem crescendo gradativamente e o ano que vem nós vamos estar juntos, na terceira, na quarta, na quinta, porque a gente vai resistir, a gente vai lutar e, sem dúvida nenhuma, a cultura, a educação é grande aliada na derrota
que esse governo está tentando impor a toda a sociedade brasileira. Então, a gente está junto, sim, com muito orgulho. Nós estamos muito felizes de estar aqui nesse momento, participando da segunda feliz, e nós vamos participar da terceira, da quarta e assim por diante. Muito obrigado. Aí, estamos aqui e amanhã também estaremos juntos numa roda de conversa, ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, JJ. Bom, eu vou passar para o Belmiro, que é o presidente do nosso sindicato, que recentemente também aceitou um desafio de assumir a Secretaria de Comunicação da nossa Central dos Trabalhadores aqui no estado de São Paulo, e dizer que o sindicato tem sido um incentivador da feira, o Belmiro especialmente, e o Belmiro o tempo todo tem estimulado a gente ir para a rua, né? Fazer as coisas, quer dizer, essa coisa de ir para a rua, fechar a rua, ir para a rua, sair de dentro do sindicato, levar a feira, a arte para as pessoas, ele tem sido um grande incentivador nesse sentido. Alô. Obrigado, Cláudio. Uma boa noite a todos, a todas. Eu queria, antes de ser bem rápido, mas chamar aqui a Inês, para vir aqui ao meu lado, o João, né? Por favor, Inês, João, são diretores do Sindicato dos Bancários, a Inês, diretora de formação, o João, responsável pelas finanças do nosso sindicato, junto com o Cláudio e com o Leonardo, agora com a vinda do Simpro, né, que pensaram, se dedicaram à construção da primeira e da segunda realização da nossa feira literária aqui de Santo André. A gente conduz a entidade, compra as ideias, propõe também, né? A gente também propõe e, né, coloca os companheiros e companheiras para poder estar se aprofundando e também abraçando essas ideias. A diretoria do Sindicato dos Bancários, que está aqui presente também, estou vendo aqui vários diretores e diretoras, Edson, Yasuki, Cristina, próprio Gilberto, que estava acompanhando, Itamar, Rafael, George. Acho que eu não esqueci ninguém, né? O Eric estava aqui, mas eu acho que ele já saiu, né? E eu digo isso porque esse sindicato, ele é um sindicato que defende os trabalhadores, que luta por melhores condições de trabalho, melhores salários para os trabalhadores bancários, mas que é um sindicato que tem na sua essência o sindicato cidadão, que discute e que intervém nas políticas públicas, no dia a dia do trabalhador, enquanto morador da cidade, do bairro, né? Enquanto cidadão. Então, esse sindicato, ele pensa dessa forma. A nossa gestão, ela trabalha nesse sentido. A gente tem feito muita coisa, muita coisa. É verdade que, nesse período, a conjuntura também nos levou a isso, né? Essa conjuntura de golpe, de retirada de direitos, né? De opressão. E aí eu quero até parabenizá-los, Cláudio, João, Inês, Leonardo, o Jota, do Simpro, por estar homenageando, né, uma escritora, Mara Mendes, literatura marginal, literatura periférica. Aí a gente fica ouvindo, né? AI-5, ditadura, os amarelinhos na rua pedindo a volta. Então, que linda homenagem, viu? De ter aqui, né, uma pessoa que vai poder expor
falar sobre a sua obra, suas obras, justamente quando a gente tem sofrido essa ameaça. E quem viveu isso lá nos anos 70, nos anos 80, tinha que se manifestar dessa forma, através da literatura, da escrita marginal, periférica, né? Justamente porque era a perseguição em cima daqueles, né, que incomoda o capital, incomoda a elite branca, o sistema financeiro. Então, para não tomar mais conta, mais tempo de vocês, mesmo porque a gente quer ouvi-los, quer debater com eles, não queremos cansar ninguém. Uma boa noite, uma ótima feira literária. Amanhã nós vamos ter roda de conversa, apresentação cultural. Cadê a Wanda? Eu vi a Wanda aqui também. Vai ter contação de história para a criançada. Enfim, né? Vários escritores e escritoras aqui que vão estar expondo suas obras. Isabel, o Marcelo, que veio do Rio de Janeiro. Anitta, nossa poetisa. Maravilha, hein? E todos vocês, muito obrigado. É isso aí. Contem sempre com a gente, sempre na luta. Convido a Mara Mendes, por favor. E vou convidar também o Tony Mioto. Bom, eu vou passar para a Mara, ela vai fazer falar um pouquinho, né, da sua obra, se apresentar, e depois a gente vai também ouvir um pouco o Tony Mioto, que é professor, poeta, editor, e tem outras coisas que ele também pode aqui nos acrescentar, né? Mas passamos agora para a Mara. Boa noite a todas, a todos. Gratidão pelo convite, Copacesso, Leonardo, todo mundo que está por trás dessa produção. E eu quero começar minha fala, na verdade, saudando, isso eu aprendi a fazer e eu achei muito legal, eu quero fazer sempre. Saudando as minhas ancestrais. Minha bisavó, Angélica, tribo Kaxinawá. Minha avó, Josefa, mora no Acre, e minha mãe, a pessoa que eu mais aprendo e mais amo no mundo, Dona Maria, nascida também no Acre, e mora em São Paulo há mais de 40 anos. E aproveitando para saudar também todas as mulheres aqui presentes, e eu já aproveito para, por gentileza, bater uma salva de palmas para todas as mulheres que estão aqui. Eu sou a Mara Mendes, eu moro na periferia de Arujá, uma cidade a pouco mais de 40 quilômetros daqui. Mas não fico só lá, não vivo só lá. Circulo muito por São Paulo, circulo muito pelas periferias da cidade, juntamente com o coletivo Poesia da Hora, que estão aqui, inclusive, Nicanor Jacinto, Henrique Ramos também. Gabriel está agora fazendo parte aí também, praticamente, do coletivo. A gente já faz um sarau há mais de 8 anos, junto com a população em situação de rua. E já fizemos também coletâneas poéticas com eles. E a gente faz esse sarau mensalmente em centros de acolhida, em ocupações de resistência. E a gente sempre fala que, na verdade, a gente não vai para ensinar nada para ninguém. A gente vai para compartilhar arte, a gente vai para aprender, a gente vai para se sentir bem. São lugares que a gente se sente bem, que a gente é muito bem acolhido. E me convidaram aqui para falar um pouquinho em relação à minha obra literária. Eu sou autora de 5 livros. E o primeiro livro, na verdade, eu escrevi quando eu tinha 14 anos, lá na época da escola. Só que quando eu tinha 14 anos, na época da escola, não
tinha noção de como eu ia fazer para publicar este livro. Eu sei que eu escrevi, que eu gostava de escrever, e que esse livro deu mais de 500 páginas. Mas e aí, para colocar isso no mercado editorial? Eu não sabia como fazer. Eu simplesmente, depois que eu escrevi esse livro, que se chama Amargura de uma Paixão, foi a primeira obra, eu engavetei. Para onde que eu vou? Até tentei algumas editoras, mas os preços que o mercado editorial cobra, não tinha como pagar. A menina da periferia, eu era muito nova, não trabalhava, tinha 14 anos, não tinha emprego fixo, fazia alguns subs, mas não tinha emprego fixo. Então, como que eu ia tirar esse sonho da gaveta e publicar? Na minha época, não tinha Compacesso. Se tivesse, eu ia bater na porta lá para pedir para publicar, mas não tinha. Então, eu deixei esse sonho engavetado e passaram muitos anos, aconteceram muitas coisas na minha vida e foram passando outras coisas também na frente. Como a faculdade, eu comecei a fazer faculdade, sou formada em comunicação social. E quando eu comecei a pagar a faculdade, só tinha dinheiro para aquilo, não tinha dinheiro para fazer mais nada. Pagar a faculdade e sobreviver, e aquela luta de trabalhar, estudar. Não tinha como lançar os livros ainda. Eu só fui conseguir lançar o meu primeiro livro que eu escrevi aos 14 anos. Eu fui lançar agora em 2014, porque saiu muitas coisas das minhas costas e eu consegui lançar finalmente o meu primeiro livro, que eu escrevi lá atrás, quando eu tinha 14 anos, que eu consegui lançar. Esse livro foi para a Bienal e rodou vários saraus aí. E, na verdade, esse movimento de saraus, o Mioto sabe muito bem disso, esse movimento de saraus é o que eu tenho mais prazer de participar. E, para mim, foi uma escola política, foi uma escola onde eu conheci muitas pessoas que viraram meus amigos e são meus companheiros, meus parceiros até hoje. E foi a partir do movimento de saraus, já que eu participo desde os anos 2000 para cá, que eu quebrei, desconstruí um pouco essa coisa de você tem um livro, você tem que levar na editora e você tem que pagar para fazer o seu trabalho e tudo mais. Eu fui começando a desconstruir isso. Se a gente tem um livro, a gente quer publicar e a gente quer ver o nosso livro correr por saraus, por feiras, seja lá o que for, a gente meio que tem que se bancar, se autobancar, ou tentar editais, ou tentar patrocínios, alguma coisa do tipo, para tentar fazer esse sonho de fato que aconteça, que saia do papel, que saia da gaveta que a gente engavetou. Né? Muitas vezes a gente engaveta porque não tem condições mesmo. E aí eu fui nesse meio, eu fui nessa pegada de tentar me autopublicar. O primeiro livro, Amargura de uma Paixão, ele foi feito por uma editora, mas a mesma coisa que eu teria feito também, na verdade, porque o corre é o mesmo, o corre para o autor independente, para a autora independente é o mesmo. A gente tem que fazer a correria para tentar ver lugares para lançar, a gente tem que fazer a correria para divulgar, a gente tem que fazer a correria de tudo. Então, a gente é meio que a editora, além de escrever, a gente é editora também. Esse livro foi lançado em 2014, e, na sequência, saiu o meu primeiro livro de poesias. Eu só tenho um livro de poesias, eu tenho 4 romances e um de poesia. E esse de poesia chama-se O Povo de Rua Resiste, que aí já entra mais nessa pegada, nessa linguagem que o coletivo Poesia da Hora trouxe para mim, que a população de rua trouxe para mim, que é uma pegada muito mais social. Nesses 8 anos de projeto, aprendi bastante com a população de rua, e aí a gente tem ouvido muitas histórias do povo de rua, e todas as poesias que foram lançadas nesse livro são histórias que me contaram, histórias que eu ouvi, que a gente se trocou ideia. E esse foi o meu segundo livro e meu primeiro livro de poesias. Na sequência, já veio O Elefantes Têm Medo de Formigas, que também é uma prosa de ficção, um romance. Agora estou falando prosa de ficção, porque, às vezes, quando a gente fala romance, as pessoas já falam romance, aquela coisa amorosa, tal. E nem sempre o romance é romântico. Pelo menos nas minhas obras, eu tenho características de colocar muitas questões sociais envolvidas, e uma crítica também, e também o que eu vejo, o que eu vivencio no próprio coletivo Poesia da Hora, nos saraus, com os autores independentes. Então, eu coloco... O meu romance tem muito negócio da crítica, e claro que tem um pouquinho de amor também, porque a gente precisa de amor, afinal de contas, né? É necessário. Mas O Elefante Tem Medo de Formigas, ele pega muito nessa questão social. Ele fala de um menino pobre que nasceu na periferia e dá uma volta danada na vida dele. Ele consegue modificar
a situação da família dele, ele consegue modificar a situação do país dele, só pelas lutas e resistências que ele tem. E esse último agora que eu lancei este ano, lancei agora em setembro, chama-se Relações Arbitrárias, também é uma prosa de ficção. E esse livro eu já vou focar mais em temáticas como masculinidade tóxica, vai entrar um pouco a questão de gênero também. Questões sociais sempre tem, sempre vai ter, porque é uma característica que eu vou sempre trazer dos meus livros. É o meio que eu vivo, na quebrada onde eu vivo, conversando com a galera dos botecos, conversando com a galera do sarau. Então, são coisas, são vivências que eu sempre vou trazer também para as minhas escritas. Falei demais, né, Mioto? Era para falar 5 minutos. Eu vou passar a bola aqui para o Mioto também, que me conhece já há algum tempo, e ele vai desenrolar algumas coisas também. Beleza? Gratidão. Ufa, que responsabilidade. Pegar o microfone logo depois de você. Boa noite a todas, a todes e a todos. Obrigado pelo convite que me fizeram. Obrigado a você, Mara, por me dar essa incumbência de ser teu interlocutor nesse momento agora de congraçamento. A língua portuguesa, essa senhora de circularidade que foi sistematizada pela mão de homens brancos e privilegiados, diz que quem recebe uma honraria é homenageado. Isso é coisa para homem. Mara é mulher. E com muita honra, né, Mara? Então, hoje ela está sendo femenageada. Me permitam o neologismo. E vou usá-lo mesmo. Afinal de contas, vocês que apreciam, como eu e Mara apreciamos a nossa língua portuguesa, essa senhora de secularidade, novamente aqui repito, que foi violentada lá nos anos 60 pelo aquele presidente da República, que também era professor de língua portuguesa, e cunhou a famosa frase, filo porque quilo, se fosse sólido bebeluí, né? Qualquer coisa do gênero. Todo mundo aqui sabe que filo não, fiz. Ou o outro presidente que lançou um poemário e que entrou quase aí, né, naquele golpe, que abusa e usava, né, daquela linguagem cheia de ênclase, mesóclise, hipóclise, aquela coisa hipócrita, né, da língua portuguesa, aquela coisa... Melhor nem comentar isso. Afinal de contas, você, como escritora, é, acima de tudo, poeta, porque mulher que escreve poesia é poeta. E isso não é inovação minha. Lá nos anos 60, aquela escritora da Academia Brasileira de Letras já cunhou isto, né? E aqui nós estamos entre professores, e gosto sempre de lembrar daquele literato, Mara, que fala, né? Professor é quem, de repente, apreende. E a gente apreende vendo o teu exemplo no dia a dia. Vendo você quem é, não pelas letras que teus 5 livros nos possibilitam ler. Não é aquela que transborda a humanidade, né, naquelas letras que ali estão. Você é o que é pelo trabalho também que faz. Vocês aqui que me ouvem, já imaginaram declamar poesia para moradoras e moradores de rua? Sabem o que significa isso? Aquela pessoa que opta ou que escolhe ali estar por N fatores, mas ali permanece, seja embaixo de viaduto, seja numa praça ou mesmo em um albergue, e uma vez por mês esse coletivo conhecido como Poesia é da Hora, desde lá 2012, faz isto, frequenta esses locais e convida a nós, que apreciamos a literatura, que apreciamos a poesia, a estar com eles durante 1, 2, 3 horas, declamando poesia, lendo suas crônicas ou mesmo trechos dos seus romances. Vocês sabem o que é você ver aquele grau de humanidade com aquelas pessoas? Sabem o que significa, de tempos em tempos, anualmente, organizar uma grande festa que não é só por si uma festa, mas é uma entrega
de roupas para essas pessoas que lá estão, motivado por esse coletivo, incentivado por esse coletivo conhecido como Poesia da Hora, isto é o que Mara nos possibilita. É aí a humanidade dela que transborda. Essa mulher é, sim, Mara Mendes. Essa alcunha, esse apelido que ela se deu enquanto literata, enquanto escritora, mas que carrega um outro significado. Acreditar, sim, que outro mundo é possível. Acreditar, sim, que literatura é um direito humano. E, por sê-lo, deve, sim, chegar a todas. Seja falado, seja possibilitando a leitura do livro. Quem ainda não leu Mara Mendes, eu convido, e eu sou suspeito por ter lido o 5 e o último, que ela aqui nos brindou, com uma pequena prosa falando sobre essa tal masculinidade tóxica. E nós, homens, e me incluo, quem nunca, em algum momento de sua vã existência, não teve essa toxicidade? Contaminou as nossas relações humanas, seja aqui no sindicato, seja na cidade. E Mara, com uma precisão na escrita, coloca a cunha ali nessa coisa, nessa chaga que tem que ser dialogada. Sim, para ela, literatura é um direito humano, portanto, fundamental, como é para nós a alimentação e para todos a moradia. É essa bandeira que ela empunha. O direito de sermos o que desejamos ser. O direito de respeitar o outro, para que o outro permaneça em vida. A você, Mara, é só isso que eu lembro. A você, Mara, que me possibilitou, Mara chegou com um estranho pedido. Imagine você. Mioto, eu estou querendo publicar meu 5º livro. Putz, que legal, maravilhoso, você escreve. Não, Mioto, não é isso. Eu quero me publicar. Ah, que legal, o que eu posso te ajudar? Então, aí, resumindo toda a história, porque já que vocês deram algo, ela não contou a parte mais linda da vida dela. Ela é uma excelente bebedora de cerveja. Cerveja belga, cerveja artesanal, cerveja. E aí ela propôs, eu preciso... O que você acha de você repassar os seus conhecimentos sobre editoração e edição de livros, revistas, essas coisas todas, para o nosso coletivo e mais outras pessoas? Conversa vai, conversa vem. Nós chegamos na seguinte fórmula. Primeiro, eu não quero remuneração. Aqueles conhecimentos que eu tenho, eu compartilho com você, mediante a seguinte questão, que todo ele conhecimento que eu estou com você compartilhando, como editar e editorar um livro, você perpasse para outras minas, manas e monas, para que elas também, como você, tire da gaveta os seus escritos e deixem que o mundo leia, em formato livro mesmo. Apesar, quem foi que me antecedeu e citou o uso do celular excessivo, tal? Apesar do uso excessivo do celular, nós temos ainda o livro impresso, ainda vivo, né? Presente. E não é que ela aceitou o desafio? Aí eu coloquei mais uma coisa, né? Só para instigar mais ela. Mas também, depois de publicado o livro, eu vou querer 5 exemplares. 5 exemplares. Ela me olhou assim, eu falei, porque eu quero levar esses livros para outras mulheres que você não conhece ou que conhece e teria dificuldade de entregá-los, que não estão aqui no nosso convívio cotidiano. Doado para a biblioteca, essa coisa toda. Esse último livro dela já chegou na biblioteca de Santiago do Chile, e, coincidentemente, né, a Inês é testemunha, nós conseguimos fazer a doação, foi no dia 17. A eclosão, o ápice lá das manifestações inicia no dia 18 de outubro. Né, a Inês estava lá no evento, e ela não foi lá para tacar fogo, não, né, Inês? Foi para participar de um evento de escritoras lá e escritores, e ela estava lá, e aí coincidiu. Também chegou em Porto Alegre, né? E aí uma leitora dela, também escritora, já está propagandeando
Quem sabe rola um convite para você fazer esse lançamento lá também. Torço por você, Mara. Sabe disso. E ela aceitou todos esses desafios. Mas eu sou suspeito em falar, apesar de ter acompanhado tudo isso, de ter lido em primeira mão, antes de todos os leitores, né, porque você está auxiliando no processo da editoração, de transformar aquilo que estava numa gaveta num livro materializado. Ela convidou uma ilustradora, uma jovem ilustradora. Eu não tive nada a ver com esse convite, porque antecedeu a conversa comigo, o convite a essa ilustradora. A única coisa que ela pediu, a Mara, que eu fizesse a ponte. Não é isso? Acredito que ela depois vai ver esse vídeo aí no YouTube. E eu sou um apreciador dessa ilustradora há 20 anos, né? Então eu sou suspeitíssimo, né? Então, e ela... Critiquem o que quiserem, mas para mim é perfeito aquilo lá, então deixa quieto. Não é mesmo, Mara? Então, isso é conversa interna aqui, deixa quieto. Além da cerveja. Mas eu convido a vocês, se permitam, a ler Mara Mendes. Se não for essa última obra, as que antecedem, procurem nas bibliotecas, ou então escrevam para ela. Ela indica onde tem, ou então manda em formato digital. Mas conheçam Mara, conheçam essa mulher pela humanidade que tem. E antes de eu devolver o microfone à coordenação ou à própria Mara, eu tive com ela num evento em 2015 que eu e ela participamos lá na cidade de Suzano. E nós ganhamos... O concurso era escrever poesia em versos curtos ou microconto que desse para concorrer, e quem ganhasse ganharia X quantidades de ímãs com seus escritos, né? E eu e a Mara fomos... Ocorreram em edições periódicas, mês a mês, e foram 10 premiados, né? E eu e Mara somos 2 desses premiados, né? Desses 10, né? Fomos. E aí a minha frase que na verdade é quase isto, né? Mas o meu escrito, e eu estou contando ele porque eu quero depois passar o microfone para que Mara termine a minha fala, né? Foi mais ou menos assim. Essa introdução não está lá, mas... Quando as ideias estão fora do lugar, ao vencedor, as batatas, a nós, o povo, fritas. Mas eu já te passo. E você conta um pouco que ela faz uma brincadeira, né, que é muito gostosa. Mas eu te passo naquele momento, foi combinado aquela... né? A língua portuguesa, essa senhora de secularidade, possui quase 400 mil palavras. O nosso melhor dicionário não registra 260 mil. São 12 mil verbos. E todos aqueles aqui que leem e escrevem, ao longo de toda a sua vida, não conseguirão usar nem 400. Um exemplo de verbo? Deambular. Deambular é verbo. Depois vocês procurem o significado. E as regras? 2.000 regras. Me ajudem aí. Onde uso bem, uso mal com L. Onde uso bom, uso mal com U. Puta que pariu! A merda, suas regras sem nenhuma poesia. 4.000 exceções para todas essas 2.000 regras. E para quê? E para que tudo isso? Diga-me, numa plena sexta-feira, se na hora, depois que sairmos desse evento, fomos para uma balada e resolvermos, depois disso tudo, namorar, onde que eu vou usar tudo isto? Se naquela hora, no máximo, direi 10 palavras. Me ajude. Eu te amo. Foi bom para você. Vou dormir. A 10ª, perguntem para Mara. Obrigado.
Você falou uma coisa interessante, que são, em algum momento, as ideias fora do lugar. Mas a gente pode pensar a periferia como um lugar fora das ideias, né? Em geral, a periferia é um lugar esquecido pelo poder público, pelo grande centro, né? O centro econômico, político. E assim, a pergunta é como lidar com esse espaço, né, da periferia, que geralmente é um espaço onde as pessoas acreditam que o centro precisa levar cultura, né? Quantas vezes a gente ouve, nós precisamos levar para a periferia uma boa música, né? Precisamos levar música erudita, precisamos levar para a periferia uma boa literatura, como se a periferia não tivesse a sua própria cultura, não construísse os seus próprios espaços de significado, né? Então, um pouco isso, como é que você pensa essa questão, se a periferia tem a necessidade, né, desses espaços centrais, dessas formalidades ortográficas, gramaticais, né, ou quanto você recebe, né, enquanto inspiração da própria periferia, algo que está muito além dessas questões aí formalizadas da nossa cultura, o quanto você recebe esses significados, né? Esses dias eu estava trocando uma ideia com o Ayrton, e o Ayrton falou umas coisas assim, bem interessantes que eu parei para pensar depois. O Ayrton falou a questão da academia, lembra que a gente estava trocando ideia, tomando uma cerveja, trocando uma ideia? O Ayrton falou, Mara, mas o pessoal fala tanto da periferia, o pessoal só fala da periferia para falar que matou um, que matou outro. Peraí, mas é só isso que a gente vê na periferia? Na periferia a gente não vê os escritores, você não vê o pessoal fazendo a correria, você não vê os próprios artistas locais desenvolvendo seus saraus, desenvolvendo as suas festas, desenvolvendo tanta coisa boa. Aí, quando acontece uma coisa errada lá na periferia, o pessoal fala, não, a periferia só tem isso, a periferia só tem morte, só tem bandidagem. Mas espera aí, tá errado, tem alguma coisa errada. A gente é da quebrada, a gente cresceu, nasceu em quebrada, e a gente vê muita coisa que a gente não concorda, mas a grande maioria das pessoas que moram na periferia são pessoas trabalhadoras. É gente que acorda super cedo e volta super tarde para casa. É gente boa pra caramba que está lá também. E o Ayrton falou isso numa conversa que a gente teve, eu achei muito bacana. Outra coisa que ele falou também é da questão da academia, né? A gente acha que sempre academia, nossa, academia. Na verdade, academia atrasada, né, Ayrton? Academia atrasada, sabe por quê? Aquela questão de trazer Carolina Maria de Jesus, agora está falando de Carolina Maria de Jesus, mas espera aí. A periferia já vem falando de Carolina Maria de Jesus há muito tempo, né? A periferia já vem falando de Mano Brown há muito tempo, e agora que a academia está falando, e agora que saiu alguma coisa da Unicamp, então agora tem valor. Então, quer dizer, a periferia já está muito à frente, já está muito avançada, como diz o Ayrton, já está muito avançada, anos-luz avançada da academia. Então, na verdade, as minhas grandes inspirações, eu como escritora, como integrante do coletivo Poesia da Hora, as minhas grandes inspirações saem da periferia. São as pessoas que eu convivo, são escritores da quebrada, são os músicos, são os rappers. O Mano Hell está aqui, ele faz um trabalho maravilhoso na Brasilândia. Tem muita gente da periferia que faz muita coisa bacana. Agora, quando acontece alguma coisa errada na periferia, lá só tem bandido, lá só tem gente que não presta. Mas como assim? A maioria das pessoas que eu conheço são trabalhadoras, são gente fina pra caramba, fazem seus corres. Como assim? Como assim vem o pessoalzinho do centro, vem o pessoalzinho, os boys, vem querer ensinar pra gente alguma coisa? É a gente que tem que ensinar alguma coisa pra eles. Os bancários aqui presentes, os professores aqui presentes, a todos nós, trabalhadoras e trabalhadores presentes, a gente sabe que o nosso centro é a periferia. E a gente sabe, Mara, que quem é o verdadeiro marginal, como dizia aquele dramaturgo e poeta alemão, né, são os banqueiros. Quem proíbe nós a termos acesso à literatura não é nenhuma lei, porque a gente sempre
Das catacumbas produzimos textos mimeografados, xerocopiados, manuscritos e chegava de mão em mão. O que é a nossa tradição oral? Mano réu aqui, né? Quem proíbe o livro é o preço. Vocês sabem, nós que estamos nas quebradas, que estamos do distante centro, que estamos nas franjas da cidade, ou mesmo na periferia das periferias, vocês sabem quanto custa para nós comprar um livro que o preço médio nas livrarias é R$40, é R$8 do busão, e de volta, mais ou menos R$8, R$9, mais os 40, dá 49. Aí a gente reclama com os donos de editora. Pô, assim, eu quero ler. Aí o livreiro, o dono da editora, nos conta. Para eu vender lá naquela livraria que você vai comprar, a R$40, eu tenho que repassar para eles por 20. E só posso repassar por 20 porque tem que passar por um distribuidor que vai me pedir 10. Então o livro, para mim, saiu a 10, mas eu tenho que pagar o gráfico e o direito autoral do autor. Então o preço saiu a 4, 5, conforme a tiragem. E o preço, para mim, custa 40. O que está acontecendo? E aquela grande livraria bonita lá, aquele palacete lá na avenida tal, ou no shopping, ele pede 90 dias em consignação para a editora, 90 dias. Daí ele te informa por um programinha X lá, por e-mail, vendeu. Aí você, o dono da editora, né? Vai entrar dinheirinho. Não, mas nós vamos pagar daqui 90 dias. Oi? 180 dias para receber aquele dinheiro, porque deu para entender onde que está. E aí você vai pegar o seguinte, cadê o presidente do sindicato dos bancários? Poderia até nos esclarecer, ou botar um dedo nessa ferida. Artigo 150 da Constituição. Papel é isento de imposto. Livro, 0 de imposto. Jornal, 0 de imposto. Papel do caderno, 0 de imposto. Agora me respondam, por que todo ano aumenta o preço do livro? Por que todo ano aumenta o preço do jornal? Quem financia as papeleiras? Os bancos. Para aumentar a produtividade e aí promover o deserto verde, que o pessoal do Sem Terra nos denuncia e contam. O que é o deserto verde? Planta aqueles bandos de eucalipto, não sei o quê. Eucalipto, eu não como eucalipto, né? O livro alimenta minha alma, mas não meu corpo, né, físico. Financia. Aí a editora, a grande editora, para vender para as grandes, busca financiamento no banco. Se você pegar as 2 maiores livrarias do país que entraram e decretaram falência, de 10% a 30% do capital delas pertenciam aos 2 maiores bancos. As 2 maiores editoras que vendiam e tinham seus livros lá publicados, o banco X é proprietário daquela editora. E aí forçou aquela editora a vender a um grupo de financeiros, de financistas, aliás, ou de fundo de investimento estrangeiro, que comprou e passou a determinar, agora a gente só publica esse tipo de título. Não é autoajuda, não é a Bíblia que mais se vende nesse país, mas é aqueles já consagrados. Não é à toa que a maior feira literária do país vai homenagear aquela cidadã estadunidense que tem uma qualidade literária, pode-se questionar, e deve-se, a Bishop, só que não pode se negar a trajetória política dela dentro desse país, de apologeta, de defensora do golpe militar, e foi à embaixada no ano de 63, e tem isso documentado, pedir para que a embaixada auxiliasse certas ações de boicote ao governo eleito democraticamente nos anos 60. Isso está documentado. Então, a experiência que o sindicato e vocês todos aqui nessa organização, dessa feira literária, fazem é resistência. A periferia sempre foi e sempre continuará sendo o centro de qualquer cidade. A gente não só dorme lá, a gente não só sobrevive lá, a gente respira sonhos. Por respirá-los, construímos dia a dia
a nossa única utopia, chamada liberdade. O que você acha que conseguiu até agora com o seu trabalho e o que você espera até o final da sua vida? O que você sonha? Eu acredito que com as obras literárias, o melhor que elas têm trago, na verdade, são as amizades que a gente faz no caminho. As amizades que eu tenho feito no sarau, principalmente esses dois malucos aqui que me acompanham há muito tempo. Na verdade, me acompanha, a gente se complementa, né? Eu acho que o que eu vou levar é muito a questão da amizade. Porque quando a gente vai lançar um livro, a gente entra em contato com outras pessoas, e conhece outras quebradas, e conhece outros ambientes, e conhece novas pessoas, e desses contatos viram outras coisas, e dessas outras coisas viram selos clandestinos que a gente coloca no nosso livro, que a gente tem um selo clandestino agora, que a gente só coloca o selinho lá do Edições é da Hora, dos nossos livros, do Henrique também está lá. E eu acho que é o que eu levo assim de, sei lá, de grande aprendizagem, de grande, sei lá, amor, aprendizagem e tudo mais. É as amizades que a gente faz e o que a gente consegue compartilhar também com essa galera, trazendo um pouco de vivência, de experiência, de ouvir e falar, sei lá. Acho que é o melhor que as obras têm trago para mim, as amizades. E eu espero levá-las aí para o resto da vida, porque são pessoas muito preciosas. Amo vocês, viu, Henrique e Nicanor? Eu achei a história da Mara, né? Eu não conhecia, mas eu achei essa história muito bonita, né? E só quem conhece, só quem vive na periferia sabe das dificuldades que se passa, sabe? Eu nasci em Diadema, né? Trabalhei. Foi muito difícil trabalhar numa empresa e tal, e lá só me conheciam como Diadema. Tipo, eu fiquei taxada como Diadema. Tipo, não interessava o meu trabalho, não interessava o que eu falava. E, assim, sofri muito preconceito até pela... Né, e se aventurar na escrita, que por muito tempo, por muitos séculos, foi uma coisa elitista, né? Assim, é uma coisa, assim... muito admirável mesmo. E eu queria saber da onde que você veio, da onde você tirou a inspiração, como que você, dos dois, na verdade, né, da onde vocês tiraram a inspiração, que vocês queriam ser escritor, queriam ainda ajudar as outras pessoas a conseguir esse sonho, porque é muito legal mesmo a história, muito boa. Pô, que massa, eles. Gratidão aí pela pergunta, que legal. Pra gente que é da quebrada, pra gente que é da periferia, é tudo na resistência mesmo, é tudo na força de vontade, com contatos, com amizades. Eu tenho, como eu falei anteriormente, eu tenho praticamente me autopublicado, porque parei de bater na porta das editoras, porque, na verdade, as editoras só querem nosso dinheirinho, né? E aí a gente tem que fazer todo o corre por trás. Então, parei de bater em porta de editora. Estou meio que fazendo as obras autorais mesmo, juntando parcerias. É um que sabe fazer diagramação, é outro que sabe fazer capa, é outro que sabe fazer alguma coisa, ilustração. E a gente junta todas essas forças e assim a gente tenta lançar os nossos escritos, porque essa coisa da inspiração é muito do que a gente vivencia, do que a gente vê, das pessoas que nos inspiram. Então, eu tenho muita gente na quebrada que me inspira, eu tenho pessoas de outros saraus, de outros movimentos. A galera do hip-hop me inspira muito. Já vou lembrar também da galera do hip-hop de Arujá, o Mano T, o Alex Man e o Negro Style. Tem uma galera que faz uns eventos bem legais também. E, na verdade, é unir forças mesmo. A gente que é da periferia, que é tudo mais difícil, é a gente tentar encontrar parcerias que a gente possa se ajudar. É aquela coisa do... Você faz diagramação? Puta, me ensina a fazer também, porque no meu próximo livro eu vou tentar já fazer a diagramação e eu não vou ter que pagar para alguém fazer. Ah, você sabe fazer a coisa da capa? Vamos fazer uma parceria, vamos tentar se juntar. A coisa financeira realmente pega, viu? Porque você bancar um livro também é difícil, claro que é. E aí é tentar, de repente, buscar parcerias, quem sabe em editais também. O meu penúltimo livro, Elefante Tem Medo de Formigas, eu consegui através de um edital do PROAC, que eu mandei o trabalho, o projeto para o PROAC, passou, e aí eu consegui
esse patrocínio para poder lançar, e eu fiz 1000 exemplares e foi muito legal. Mas esse último que eu fiz, do Relações Arbitrárias, como eu tive que colocar do meu bolso, então não foram tantos exemplares, mas legal que saiu também aquela coisa da gaveta, tal. E o que eu digo para você, tem livro? Você... Massa. Então, o que eu posso dizer para você tenta fazer parcerias mesmo, ver com pessoas que já fazem a questão de arte, a questão de diagramação, a questão de... Vamos ver se a gente consegue juntar forças. Hoje em dia, a galera está fazendo muito a questão de vaquinha virtual também, sabe? Se você pode ajudar com 10 conto, vamos ajudar aqui, vamos somar para tentar juntar um dinheiro para levar direto para a gráfica, só para a gráfica imprimir, sabe? Sem passar pela questão da editora. A gente já junta o dinheiro, já bate, faz orçamento com gráficas, vê qual que está mais barato, faz poucos exemplares, vê como é que vai ficar. Se sair legal, imprime mais um pouquinho. A gente tem que fazer assim na resistência, porque eu acho que, principalmente essa galera da periferia, eu me incluo nisso, os escritores, as escritoras, os artistas em geral, essa galera tem muita riqueza, cara, tem muita coisa para dizer, tem muita coisa para compartilhar. Então, é uma judiação a gente deixar as nossas ideias, as nossas visões de mundo engavetado. Eu acredito que a gente precisa compartilhar isso para o máximo de pessoas possíveis e ocupar, sim, os espaços o máximo que a gente puder. Não é só na periferia, é legal estar na periferia, é legal somar com os movimentos da periferia, claro que é, maravilhoso. Só que a gente precisa ocupar também os centros, ocupar também as academias, ocupar todos os espaços que nos for permitido, e o que não for permitido também a gente tem que meter o pé na porta e entrar. É isso que eu acho. Então, Mara, quero aqui agradecer a tua presença, você ter aceitado vir aqui no sindicato, prefaciar o livro que nós lançaremos amanhã. E gostaria de falar assim, perguntar para você, diante dessas medidas que estão sendo tomadas, uma delas é a restrição a algumas matérias. Então, por exemplo, como história, sociologia, filosofia. Então, a gente sabe que essas matérias, ela abre um pouco a nossa mente, ela abre para outras possibilidades. Então, eu gostaria que você falasse qual o dano que isso pode vir a causar. Claro, e parabenizar pelo trabalho que você tem feito, que esse trabalho já é de resistência. Todos os direitos que nos são tirados, na verdade, a gente já sabe que o poder público nos quer ovelhinhas, nos quer concordando com tudo, nos quer emburrecer. E aí cabe a nós também a gente não aceitar tudo de cabeça baixa, não aceitar tudo do jeito que está e achar que está tudo bem. A gente vê aí uma escola pública largada, a gente vê aí a questão da educação largada, a gente vê os professores largados. Claro que isso só prejudica, óbvio. Tirar filosofia, tirar história, como assim? Como? Querem tirar matérias que na verdade, nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz questionar. Por que será isso? É tudo um projeto, né, se a gente for parar para pensar. Um projeto para nos deixar ovelhinhas, um projeto para a gente concordar com tudo. Mas eu acredito que também há muita resistência quanto a essas medidas. Muitos coletivos, muitos ativistas levantando-se contra essas milhões de coisas que estão acontecendo errada, que, na verdade, já vem acontecendo, né, desse governo. A gente sabe muito bem que dos anteriores também aconteceram muitas coisas que a gente não concorda. E cabe a nós, como, sei lá, eu como poeta, como escritora, sei lá, ativista, sei lá também se eu sou isso, mas cabe a nós também resistir. A nossa resistência, às vezes, não é na porrada, mas se precisar, vai ser. Mas a nossa resistência é mais com a palavra, né, Mioto? Talvez seja muito mais com a palavra, com colocar isso na nossa literatura, colocar essas questões sociais, essas tiradas de direito na nossa literatura, na nossa poesia, e tentar, de alguma forma, não sei se elucidar é a palavra certa, mas tentar, de alguma forma, espalhar isso tudo que a gente vê de errado e fazer com que chegue no máximo de pessoas possível, para que possa haver uma reflexão e também possa haver uma contrapartida aí de tudo isso que está acontecendo errado e que a gente sabe que está acontecendo e está debaixo do nosso nariz. Mas a nossa resistência vem mais
através da escrita, mas, como eu disse, se precisar meter a bota, a gente mete também. Quero dizer que é uma alegria para nós recebê-los aqui em nossa cidade, num evento tão importante, né? Que é a Segunda Felisa, proporcionado aqui, organizado pelo Sindicato dos Bancários, pelo Simpro, pelo Copacesso. E eu acho que eventos como esse a gente tem que promover muito mais. Infelizmente, a gente vive num país que a leitura não é algo tão estimulado, né? A gente está na era da velocidade, a informação rápida das redes sociais nem sempre estimula, de fato, para que as pessoas possam ler com mais profundidade, com um grau de complexidade, que é importante para a formação de cada um de nós. Mara, parabenizar você, né, pelo seu ato de resistência, porque, além de tudo, além do desafio do processo criativo, que não é algo simples, né? O processo criativo é algo complexo, que exige elaboração, exige percurso, exige trajetória, exige planejamento e todas as dificuldades que um escritor ainda vive no nosso país, que é nem conseguir publicar o seu livro com dignidade. Então, eu já gostaria até de sugerir a você, tem uma companheira nossa aqui que é da Universidade Federal, e a Universidade Federal do ABC, ela tem a sua editora própria. De repente, é um bom diálogo aqui, nosso, né, através dos nossos representantes da organização do evento, e mesmo com a nossa companheira, estabelecer esse diálogo para que você possa, com dignidade, poder publicar o seu livro através da Universidade Federal do ABC, uma universidade nossa, aqui na nossa cidade, né, prestigiando, valorizando os nossos artistas, os nossos escritores, e sinta-se acolhida pela nossa cidade. Eu sou professora, né? A gente sabe, além de ser vereadora, eu estou vereadora, mas eu sou professora, então a gente sabe a importância da leitura na construção do conhecimento para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, e ainda mais com uma proposta como a tua, que estabelece uma relação divergente, uma relação crítica, né, que é tão importante na construção do pensamento, em especial da nossa juventude, né, em que a informação vem de uma forma muito rasa, às vezes muito rasteira, às vezes, ou na maioria das vezes, de forma muito tendenciosa e preconceituosa. Então, quando a gente tem a possibilidade de deparar com uma escritora, com uma artista, que tem uma proposta que vai na contramão desta lógica, nós temos que acolher, parabenizar. Então, sinta-se acolhida pela nossa cidade. Falo aqui em nome também da bancada, da minha bancada, que é a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de Santo André. Sinta-se acolhida. E o que precisar de nós para fazer essa relação com a Universidade Federal, que tem a sua própria editora, que não publica somente os livros e as produções da própria universidade, mas também abraça outros escritores e escritoras. Então, sinta-se acolhida. O que a gente puder fazer para valorizar o seu trabalho, a gente está à sua disposição. E obrigada, Mioto, também, por estar aqui participando de um evento bem importante para a nossa cidade. É isso que a gente quer para a cidade, que a gente tenha mais espaços como esse, mais espaços de cultura, mais espaços pedagógicos, mais espaços de educação, que as pessoas possam contribuir e debater. É isso que a gente espera de uma cidade. Então, nesse sentido, o nosso sindicato, tanto o Simpro quanto o sindicato dos bancários, tem um papel, a Copacesso tem um papel fundamental. Parabenizo vocês pela iniciativa e espero que a gente transforme isso em política pública. Obrigada, gente. Boa noite. Então, companheiros e companheiras, a gente lembra uma fala do Mano Brown, que ele falava assim da revolução, né, a gente tem que ir à periferia, porque lá está a resistência à revolução. Eu acho que isso aí é uma coisa assim que a gente tem que levar sempre em consideração. Ainda mais num governo que a gente insiste muito nisso, que é um governo
que vem desmontando todas as políticas públicas, né? A gente tem a emenda 95, que limita investimento na educação, cultura, educação. E é nesse governo que a gente tem o maior ataque, que é em cima da educação, da cultura e também da saúde pública, né? Então, a gente fica... Nós tivemos aqui no Simpro um trabalho junto com um coletivo indígena, dos Crucutus. A gente trouxe, saiu na nossa revista. E eu fico pensando aqui, quero dividir, inclusive, com vocês, né, de como a gente pode estar, de alguma maneira, levando para as mídias. A gente tem lá uma mídia no Simpro, né? E por que não a gente está batendo um papo, levando essas informações? Isso tem que chegar aos alunos, tem que chegar às pessoas, tem que chegar aos professores e professoras. É de extrema importância esse tipo de conhecimento, que fica muito naquela coisa assim, as universidades, elas têm que quebrar as paredes e sair e chegar até a periferia. E a periferia chegar à faculdade, chegar às universidades. Fica muito encastelado. Enquanto isso ocorrer, o que acontece? Fica toda essa coisa fragmentada, né? E aí você tem essa sociedade extremamente dividida, essa situação toda que... Aonde vai levar isso tudo? E é o que nós estamos vivendo. É o que nós estamos vivendo, né? Então, essa fala do Mano Brown, ela me marcou, acho que foi muito forte, né? A revolução começa na periferia. E isso a gente sabe, a gente tem que chegar junto com esses companheiros, junto com esses irmãos e irmãs que estão lá, e construir essa resistência, que o Brasil é nosso. Hoje a gente está vendo floresta incendiada, índios, moradores ribeirinhos. Veja o que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu em Mariana, né? Agora, esse vazamento de petróleo que está aí, entendeu? É criminoso isso, né? Então, eu acho que todo esse trabalho ele é muito importante e a gente tem, sim, que levar isso adiante. E na nossa contribuição é ter as nossas mídias à disposição. E eu acho que fica aqui um desafio depois para a gente conversar também, que depois falar também com o Belmiro, né, João? Né, Cláudio? E levar para outros também. Por que não para centrais sindicais? Também? Eu acho que isso é o que nos fortalece em termos de luta do dia a dia, além da luta pelos direitos, etc. Ok? O que eu entendo como importante é que a literatura é apenas uma das trincheiras que temos. Estar em uma trincheira é estar reexistindo. É através das letras que a gente grita. É através das letras que a gente ergue o punho. Mas a gente jamais esquece. Nós temos pólvora, temos o chumbo e temos a bala. O exemplo para a América Latina que o Chile nos dá não é de hoje. Inicia-se lá em 2006. E eles estão lá resistindo a todas as formas. São 230 pessoas já cegas, de um olho ou de ambos, porque tomaram balas de borracha no olho. A curta distância, a média distância. Um sem número também de mortos. Mais de 4.000 que passaram pelos hospitais feridos. Mesmo assim, esse povo ainda permanece. Com idas e vindas, lá estão. É uma coisa que talvez a literatura nos ensina. Da onde nós viemos. É para lá que devemos voltar. A gente veio da rua. Não podemos deixar as ruas, e a gente deixou isso acontecer em algum momento da nossa história. Os nossos direitos estão sendo sequestrados? Estão. Vamos resgatá-los da forma que escolhermos. Não existe fórmula pronta. A única fórmula que conhecemos é essa trincheira, que é da literatura.
Se esse exemplo da feira literária aqui, promovida por sindicatos de trabalhadores, reverberar para além de Santo André, para o grande ABC, para grande São Paulo e ganhar o Estado, se isso for para amanhã ou para daqui 10 anos, eu não tenho bola de cristal, mas eu faço votos que sim. Quando aqui faço a sugestão, foi apenas uma sugestão dialogal. Se isso se concretizar ou não, putz, legal. O diálogo está estabelecido. Até isso querem nos sequestrar, a possibilidade de dialogar. E dialogar, os gregos nos ensinaram, né, professor? É a conversa entre duas pessoas com o uso da razão e não do porrete. Agora, não me peçam para dialogar com fascista. É porrada. É a única linguagem que entendem. Acabou-se. Não tem que passar pano, não tem que esticar chiclete, não. É fascista. Você me quer ver morto? Eu não dialogo. Não tenho. Eu viro as costas. Ou da outra forma que a gente compreende. Não estou pregando de forma nenhuma alguma coisa. Estou só expressando mesmo. Mara, que não nos contou, mas desculpe a indelicadeza, há um bom tempo é praticante de boxe. Boxe feminino. Agora, perguntem a ela o porquê. E ela sabe o porquê, e eu também sei. E ela está correta. Espero que outras que além façam o mesmo. A tenham como exemplo. E a gente sabe de outras manas e outras minas que estão no punch, né? E estão certas. A gente sabe, e eu estou cansado de dia a dia ler notícias sobre feminicídio. Cansado, indignado, envergonhado por ainda me assumir como homem, porque eu sei quem os faz. Não tem outra. Os chilenos, e as chilenas principalmente, uma das formas de tentar silenciar os protestos é a violência contra aquelas mulheres que estão protestando. A gente vê essas notícias. E os amigos que lá temos nos mandam diariamente como estão os relatos. E não está fácil. Vamos parar de romantizar aquilo lá. Não guardem semelhanças com 2013. Não guardem semelhança com o Coringa e muito menos com Bacurau. Ali a realidade está crua. Não guarda nenhuma semelhança com o genocídio que os nossos jovens estão sofrendo em nossas periferias. Mas lá é uma outra história. Agora, nós temos que resgatar a história que somos nós que a escrevemos. Estão querendo nos sequestrar? Estão. A literatura é uma trincheira? É. É uma possibilidade? É. Mas não é a única. Não é a única. E a Isis ainda está aí, por aí? O que me leva ainda a acreditar em acreditar é porque eu ainda sonho. E eu não larguei a mão de ninguém. E por sonhar, eu sonho que somos o que desejamos ser. Então, assim, não desista da tua escrita. Se hoje ela não está possível ser lida numa forma publicável, amanhã há de ser, amanhã poderá estar. O tempo é o senhor da sua razão. Não desista. Mara não desistiu e, né? Contando a vocês. E uma coisa que esquecemos sobre o livro dela. Se permitam a ler, mas Mara fez precisos detalhes. Ela quis escolher uma tipografia, uma letra, ou que tivesse sido pensada, desenhada por uma mulher, ou então por um coletivo. A letra que ela escolhe, a principal, que domina o livro dela, é uma tipologia que foi construída por um coletivo de designers de letra mexicano, de homens e mulheres, e que disponibilizaram para o uso sem cobrar para todos, porque eles entendem, como nós entendemos, que conhecimento não se vende, conhecimento se compartilha.
as letras que vão na capa que ela escolhe, uma delas foi desenhada pela Bárbara Tostes, uma paranaense. Eu até mandei, eu não sei se vocês entraram em contato, né, lá o livro. E ela fez essa questão. Então, temos que... E eu fui procurar com ela, cavocamos, escavocamos, né, e até encontrar essas letras que tivessem sido desenhadas por mulheres. Por quê? Para fortalecer essa caminhada. Chega, né? Elas têm muito talento. E nós, quando podemos, temos que reconhecer e incentivar a partir de nós, porque elas já sabem. O silêncio está dado e há muito tempo. E agora está na hora de ser ouvido. E o talento de Mara está expresso nesses 5 livros, e esse último, ele fala por si. Mara pouco nos contou sobre ele, e eu deixo agora uma pergunta a ela. Afinal, quem te lê? Te lerá? A gente sempre espera que sim, né, Mioto? Eu tenho aqui ao meu lado um camarada que leu todos os meus livros aqui, ó. Será que quando eu escrever o próximo você vai ler, Henrique? Aí, ó, já tem uma esperança aqui. Eu espero que sim. A gente escreve para também formar público. E eu acredito que as pessoas que vão ficando depois de ler o livro é porque elas se identificam com alguma coisa que a gente escreve, né? Então, eu espero que sim. Eu espero que continue com esses leitores e que seja agregado também outros leitores. A ideia é essa também, compartilhar ideias e formar público também, aquela coisa da amizade que eu falei inicialmente. Eu espero que sim. Tenho esperança que sim. Gente, estou em estado de encantamento. Mara, eu tinha assim, achado fantástica a sua abertura, porque num país intolerante, num país que, para a gente ter mulheres nas mesas, mesmo nos espaços da esquerda, nos espaços sindicais, para a gente ter mulheres na mesa, a gente tem que brigar, tem que ficar lembrando que a gente está ali, tem que ficar assim, ó, apontando para a companheira, ó, chama, chama. Então, eu achei fantástico você abrir, chamando as ancestrais, a sua avó. Eu achei divino, e eu gostaria que você comentasse como que é trazer isso, porque esses dias, eu sou professora, esses dias uma aluna me disse, professora, quebraram o terreiro todo lá perto de casa. E aí, a gente, quando você ouve falar isso, dá uma tristeza, né? Então, eu achei muito bom você abrir a sua fala falando desse jeito, porque é importante que as pessoas sintam que a gente vem de algum lugar. Tá? Então, parabéns para você e, olha, que delícia te ouvir. E você, Mioto, já tinha gostado da sua fala. Agora, nessa questão das mulheres, aí eu achei fantástico, porque, gente, nós somos 52% da população. A gente tem que parar de pedir licença para os caras. Mas essa é a realidade. Em tudo, nós estamos aí na submissão total, dependendo e dizendo, olha, a gente existe, timidamente pedindo espaço. Chega, né, gente? Vamos começar a peitar essa sociedade aí. Achei muito legal também, num mundo tão intolerante e tão homofóbico, você usar as palavras da Márcia Tiburi, né? Todos, todos e todos, porque também os cumprimentos são muito para os homens. Todo mundo diz, boa noite, companheiros. Aí, quando lembra, fala, companheiras. As falas sempre são para os homens. E alguém tem que dizer isso, né? Que bom, vocês me deixaram muito feliz nessa noite, tá bom? Obrigado, Wanda, pelo incentivo. Eu deixo uma sugestão. A Mara, vez por outra, frequenta algumas escolas. O outro livro dela, que foi prestigiado com o edital, incluía a visita às escolas para falar do livro, tal, mas esse livro dela não tem problema nenhum. Vai à universidade. Quem convidar, a Mara vai. E eu ainda digo mais, ainda com esse livro novo dela na rua, ela está agora igual... Ela superou a NASA.
Ela está lançando mais, porque lança aqui, já lançou no Arujá, em São Paulo, né? E tem um convite, talvez, tomara que dê certo, para 2020 lá em Porto Alegre, né? Vamos fazer força. Né? Já conseguimos metade do caminho, agora falta outra metade, né? Então, professora, e a todos e todas aqui que nos ouvem, a linguagem, ela revela nossas intencionalidades. Quando nós, na Casa das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, na linguagem, não mencionamos numa primeira fala, o nosso subconsciente nos revelou quem somos. A fala é o primeiro momento de nossa ação, é nosso primeiro agir. Penso, logo existo. Então, eu expresso o que pensei falando. Ah, eu faço isso. É bonito bater no peito e falar que sou defensor da democracia. Agora, o primeiro momento, esquecer de cumprimentar, não é esquecimento. Me desculpa. Não é mesmo. Revela uma intenção muito clara. Então, companheiro, e aí eu falo aos homens, vamos repensar nossas práticas e vamos reagir. Né? Todos merecemos respeitos. Todos. Agradecemos a Mara, Tony, por esse momento tão rico de reflexões. Gente, muito obrigado mais uma vez O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós somos, não encontramos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Outra vez, nós não vai mais, nós não somos tatu. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós somos, não encontramos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. A outra vez, nós não vai mais. No outro dia encontremos com o Ernesto, que pediu desculpa, mas nós aceitemos. Isso não se faz, Ernesto.